distraída demais, desorganizada, preguiçosa ou até mesmo uma pessoa muito difícil de lidar? E se eu te dissesse que a culpa nunca foi sua? Muitas pessoas chegam à vida adulta carregando esse peso, sem saber que, na verdade, esses supostos defeitos eram sinais de TDAH ou autismo nível 1 de suporte. E que esses sinais, eles já existiam na infância, sim, mas ninguém percebeu. Nesse vídeo, você vai entender quais são esses sinais e por que reconhecê-los agora pode te ajudar a enxergar toda a tua história de uma forma completamente diferente e com muito mais acolhimento a ti mesmo, a tua própria pessoa. Sou Fábia Lumertz, sou especialista em neuropsicopedagogia e esse é o espaço para quem busca compreender melhor o funcionamento do cérebro, da aprendizagem e do comportamento para viver com muito mais qualidade de vida. Hoje nós vamos tirar o véu da culpa e entender os sinais discretos que ficam para trás. E vamos começar pelo maior mito que existe sobre o TDAH. Quando se fala em TDAH, a primeira imagem que vem na cabeça é aquela criança muito agitada, aquela criança que, quase sobe pelas paredes. Mas existe um outro lado que quase ninguém nota. O TDAH predominantemente desatento. Essas, gente, são as crianças que vivem no mundo da lua. Esquecem materiais, não conseguem terminar as tarefas, demoram muito para começar a fazer uma tarefa, para entender o que tem que fazer muitas vezes. Mas, como elas não incomodam ninguém, raramente elas são notadas. E aí, gente, como elas não são notadas, elas também não são identificadas. E aí, elas passam a infância inteira, adolescência, início de vida adulta, enfim, com aqueles rótulos de preguiçosa, lenta, desinteressada. E a verdade? A verdade é que elas estavam gastando uma energia imensa, imensurável, tentando se adaptar e acompanhar as outras crianças. E tudo isso sem nenhum suporte. E se no TDAH os sinais passam despercebidos pelo silêncio, no autismo é um pouquinho diferente. No autismo, os sinais, no nível 1 a gente está falando, né, no autismo nível 1 de suporte, que não é o autismo escancarado, com sinais gravíssimos. Esses sinais, então, eles passam despercebidos atrás de um esforço gigantesco, mas gigantesco, de um gasto energético imenso para conseguir se adaptar ao ambiente. E esse esforço exaustivo que quase ninguém vê é o que eu vou te mostrar no próximo ponto. Mas antes, me conta aqui nos comentários. Quando você era a criança que vivia no mundo da lua ou você era a criança agitada? Escreva só uma dessas duas palavras aqui embaixo. Só de lembrar disso, muitas coisas vão passar a fazer sentido para ti. Quando pensamos em autismo, muitas pessoas ainda lembram, né? Puxam da memória aqueles casos mais evidentes, que são normalmente o nível 2 e o nível 3 de suporte. Mas existem muitas pessoas, especialmente mulheres, que desenvolvem uma habilidade impressionante chamada mascaramento social. Elas copiam comportamentos, aprendem a imitar habilidades sociais, forçam o contato visual e aprendem a atuar para conseguir se encaixar. Só que isso tem um preço muito alto. Sinais como sensibilidade extrema a sons e luzes, a necessidade de uma rotina rígida, interesses muito focados e um cansaço extremo.
na verdade, uma verdadeira exaustão social depois de conversar com pessoas, de ter que lidar com muita gente falando ao mesmo tempo, com muito barulho, com essa necessidade da troca social. E todos esses sinais, muitas vezes, acabam sendo ignorados por anos e anos e anos. E para você visualizar como isso acontece na prática, imagine uma mulher de 35 anos que passou a vida ouvindo coisas como: ai, você é quieta demais. Ai, você é esquisita. Ou até mesmo: ai, mas tá sensível demais. E ela sempre sentiu que todo mundo tinha recebido um manual para a vida social, menos ela. E foi só depois da vida adulta, passando por uma avaliação adequada, que ela entendeu o porquê disso tudo. E o alívio foi imediato. O diagnóstico, então, não mudou quem ela era, mas deu a permissão para que ela parasse de se culpar e começasse a usar estratégias que respeitassem o seu tempo e a sua sensorialidade. Agora, imagine crescer por 20, 30, 40 anos acreditando que você é o problema. Quando esses sinais não são reconhecidos na infância, o adulto cresce com a autoestima totalmente destruída, sentindo que é totalmente incapaz. E isso pode afetar a carreira profissional, os relacionamentos e ainda pode desencadear quadros de ansiedade e depressão. Receber essa identificação na vida adulta não é sobre arrumar uma desculpa, é trocar a culpa pelo autoconhecimento. Se esse vídeo está te ajudando a juntar as peças do quebra-cabeça da tua própria história, deixa teu like e se inscreve no canal. Assim, você não perde conteúdos que podem transformar a sua relação com a sua mente e com a sua família. Bom, mas e qual é o caminho para buscar essa clareza? A avaliação neuropsicopedagógica não serve para te colocar numa caixinha com um rótulo. Ela serve exatamente para o oposto, para te libertar da caixa da culpa. Ela funciona como um mapa do teu cérebro. Nós identificamos onde estão as tuas dificuldades reais, mas principalmente onde estão as tuas potencialidades, ou seja, aquilo que você é muito bom. E a partir disso, nós construímos estratégias reais de organização, de rotina, de aprendizagem, de foco que realmente funcionem para você, para o teu perfil de funcionamento. Se você passou tempo demais tentando se encaixar em métodos que não funcionam para ti e quer entender como funciona a avaliação neuropsicopedagógica, todos os detalhes para entrar em contato estão aqui na descrição do vídeo. Agora, a pergunta principal não é mais por que eu sou assim. A pergunta é: do que o meu cérebro precisa para funcionar melhor e com mais leveza, com informação de qualidade, acolhimento e estratégias certas, é plenamente possível construir uma vida diária mais funcional e muito mais feliz. Gostou do vídeo? Então aproveita e clica em um desses dois que estão aparecendo aqui na tua tela, porque eles também vão te ajudar muito na tua jornada de autoconhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.